Acho que abriu, gurias. Acho que abriu, sim. Boa noite a todos e a todas. Pessoal que está assistindo, se puder nos dizer se está tudo ok, se estamos ouvindo direitinho, se a transmissão está boa. Vocês querem esperar uns minutinhos, gurias, para a gente começar, enquanto o pessoal está chegando? Vocês já querem ir falando? Eu acho que dá para esperar uns 7:05, né? Mais uns 4 minutinhos. Uhum. As gurias falando que tá tudo bem. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Bem-vindos a essa nossa primeira live. Que todos estejam bem em suas casas, né? Tudo sob controle, na medida do possível. Primeiramente, quero agradecer às colegas pela oportunidade, pela gente estar aqui discutindo hoje. A todos também que estão se disponibilizando a assistir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever nos comentários para a gente. Qualquer interferência também no áudio, no vídeo, vocês podem ir nos avisando por ali. Eu vou fazer a autodescrição da tela primeiro. A gente está numa tela preta,
de fundo preto, com 3 quadrantes. À esquerda, a Ronise, à direita, eu, Áurea, e abaixo, a Bárbara. Eu vou começar a fazer a minha autodescrição. Eu sou morena, cabelo crespo, tenho olhos escuros, tô com um batom levemente rosado, tô com uma blusa dourada. Atrás de mim tem uma parede cinza claro com 4 quadros do Ayrton Senna. Vou passar a palavra, então, para as gurias, para a gente começar a nossa live. Ronise. Então, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a Ronise, tenho 29 anos, tenho pele branca, cabelos castanhos claros, logo abaixo do ombro, olhos verdes. Estou usando uma blusa azul escura e no fundo tem uma parede clara e uma porta branca. Agora passo para a Bárbara. Boa noite a todos e a todas. Fazer minha autodescrição, então. Eu tenho 33 anos, meu nome é Bárbara. Eu tenho a pele clara, os cabelos castanhos claros. Estou usando uma camisa jeans azul. E o meu fundo é o fundo branco, uma parede branca somente. Certo. Gente, eu quero falar uma coisa rapidinho aqui com relação a essa questão da acessibilidade, né? Nós tentamos, durante toda essa semana e na semana que passou também, né, na anterior, com relação a intérpretes, né? Mas, infelizmente, aqui no nosso estado, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós temos uma demanda muito grande em vista da universidade e todos os intérpretes estão ocupados, né? Estão com uma demanda de trabalho muito grande. Então, a gente pede desculpas nesse primeiro momento por não ter essa interpretação, né, para quem precisa, mas a gente se compromete em tentar buscar com mais tempo, né, para uma próxima live, para uma próxima fala, para que fiquem todos contemplados, certo? Gurias, vamos começar. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre de onde surgiu, né, essa vontade da gente fazer essa live, de fazer essa conversa, mais numa coisa bem mais informal, digamos assim, né, numa conversa, para que a gente possa discutir um pouquinho, né, a questão da educação especial nesse momento de ensino remoto que a gente está tendo. Essa vontade, essa ideia surgiu no ano passado, né, já, mas em vista das nossas demandas e dos nossos compromissos, não foi possível que a gente se reunisse e conseguisse fazer, né, e aí agora a gente resolveu colocar em prática. A gente se organizou aqui, né, em quatro temas, assim, 4 questões norteadoras para esse primeiro momento, e aí a nossa live vai ter mais ou menos uma duração de 1 hora, com aproximadamente 15 minutos para que a gente possa discutir cada tema. Né? Então, esse desejo de falar um pouquinho sobre a educação especial e esse ensino remoto surgiu da nossa necessidade de ter um espaço de fala, né, em meio a tudo isso que está acontecendo e de já ser uma situação difícil para todos, né, com relação à área da educação e especificamente com relação à educação especial, né, porque se é difícil para nós, professores, e para as crianças que estão envolvidas nisso, quem dirá também para as crianças com necessidades especiais e para os nossos alunos público-alvo da educação especial. E então, se vocês quiserem também falar um pouquinho sobre isso, também sobre a nossa formação, eu, Áurea, sou psicopedagoga, estou doutoranda do curso de Distúrbios da Comunicação Humana da Universidade Federal de Santa Maria, também tenho formação em Educação Especial, e é isso. Estou atuante, por enquanto, nos atendimentos domiciliares, não estou atuante em escola, por isso me encontro mediadora dessa live, e as gurias vão falar um pouquinho da formação também dos seus espaços de fala. Ronise, pode começar? Então, assim, acho que o desejo que nos une, justamente nós falávamos antes um pouquinho sobre isso, né, gurias, é que aquela frase que tanto se aplica em tantos contextos, que é nada de nós sem nós, nós buscamos um pouco disso nessa nosso encontro de hoje, né? Que é nada de nós, escola pública, sem nós, professoras da escola pública, né? E muitos anseios nossos, eles são comuns,
né, eram anseios individuais comuns e que se tornam anseios coletivos e que a gente sabe, né, nas nossas andanças, nas nossas escolas, no atendimento aos pacientes da Áurea, que são anseios que se manifestam, né, e que nós sentimos essa necessidade de discutir e divulgar esses nossos anseios para a comunidade, para os colegas que estão nos assistindo hoje. Então, eu também tenho uma formação em educação especial, psicopedagoga, né? Tenho formação em psicopedagogia, colega da Áurea, tenho especialização em gestão educacional, sou mestra em políticas públicas e gestão educacional, que é onde conheço a Bárbara, né? Também orientanda da professora Silvia Pavão, minha orientadora de mestrado. Atualmente, eu sou professora de educação especial no município de São Cepé, em duas escolas da periferia, e também estou tutora, né, do IFSU no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. Então, este é o meu lugar de fala, né? Passo a palavra para a Bárbara. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite da colega Ronise, né, e da Áurea, por essa oportunidade, né. Quando ela me convidou, além de lisonjeada, fiquei muito, muito feliz, assim. Achei excelente a ideia, porque é uma coisa que conversávamos muito, nós somos do mesmo grupo de pesquisa, né, e temos uma convivência, assim, de colegas, então... E entre as educadoras especiais, isso vem muito à tona, né? Essa questão de por que não se falar, né? Porque nós não temos um lugar de fala, né? E aí, por que não? Achei muito ousado e maravilhoso da parte da Ronise, assim, ter essa ideia, né? Por que não? Ora, se a gente quer um lugar de fala, vamos ter, então vamos produzir esse lugar de fala, né? Da onde eu venho, né? A minha graduação, minha formação inicial também é educação especial, né? Nós somos todas educadoras especiais. Também sou psicopedagoga, né? Fiz a minha pós-graduação, minha primeira pós em psicopedagogia clínica institucional. E atualmente eu estou atuando como educadora especial na rede municipal e estadual de Santa Maria, né? E também, né? O segundo semestre do ano passado, ingressei no mestrado mesmo, que a Ronise já é mestra, né? Estou mestranda na gestão educacional. Então, em políticas públicas e gestão educacional. E há 8 anos eu já estou no estado, né? E no município há 6 anos. Então, meu lugar de fala vem justamente da escola pública, né? Eu não sei se eu já inicio minha fala, se a Ronise vai iniciar. Tá. Então, quando a gente pensou, né, em fazer essa fala e conversou sobre o que iríamos, né, colocar aqui, eu conversei com as gurias de que eu iria ser bem, assim, o mais honesta possível, o mais sincera possível da minha realidade mesmo, da nossa realidade, porque parece que é um pouco isso que a gente sente falta, né? Ultimamente, nesse último ano, com a vinda do ensino remoto, que é uma coisa que na educação, né, não se falava tanto, já existia, né, mas não se falava tanto, a gente passou por muitos desafios, né, e essas questões de formações, né, virtuais e de lives, foi crescendo, né, foi começando a crescer, então, e eu fiz muito curso bom, né, assisti a muitas lives boas, mas a gente sentia falta de ter um pouquinho mais de pessoas falando sobre a inclusão e também de ações e práticas possíveis para se trabalhar, principalmente na questão da escola pública, né? Porque nós sabemos que cada dia mais a tecnologia, né, vem aí para nos auxiliar, existem muitas ferramentas, mas também nós temos que pensar até que ponto é possível algumas práticas, né? Então, eu vim colocar aqui algumas coisas que foram realizadas no ano passado, né? Coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, né? E que precisam ser pensadas, né? A gente precisa refletir sobre isso. E a gente vai discutindo, então, sobre a realidade de cada um. Nós temos realidades diferentes, né?
escolas de tamanhos diferentes, né, de redes diferentes. Então, eu mesma, na rede estadual e municipal, existem algumas diferenças, eu não posso trabalhar da mesma maneira, né, porque são públicos diferentes. Né. Então, esse meu lugar de fala aqui hoje vem do atendimento educacional especializado, né, eu, enquanto educadora especial na escola, meu local de trabalho, digamos assim, né, é a sala de recursos, originalmente. Não penso que seja o único local, penso que a sala de recursos é justamente uma das não digo modalidades, mas é uma das coisas que a gente pode trabalhar dentro da escola, né, com a educação especial. A educação especial trabalha com inclusão, né, então o atendimento educacional especializado, ele é um suporte, digamos assim, ao meu ver, né. E a gente sabe, né, enquanto educadores especiais, que é um desafio já enorme trabalhar no intuito de garantir o acesso a uma educação de qualidade a todos, né, principalmente o nosso público, que a gente atua, mas a todos, de uma maneira geral, no presencial. E agora, com essa situação, né, sem precedentes, nós nos pegamos, como todos os educadores, né, como toda a educação do país, numa saia justa, né, que vamos fazer agora. Eu até acho que, de uma maneira geral, pensando nos educadores que eu conheço, que eu convivo, todo mundo agiu muito rápido, quem não sabia lidar com tecnologia foi atrás, e nós fomos nos virando, né. Mas a minha preocupação sempre foi continuar com esse papel de garantir, de tentar, né, o máximo possível promover a inclusão dentro da escola, né. Não que o educador especial seja o ícone, não acho isso, mas somos nós que estamos ali para fazer esse movimento junto com todos os professores e funcionários dentro da escola, né, que atuam na escola. E aí, o ensino remoto emergencial, como eu estava falando com as gurias esses dias, né? Emergencial seria para ser uma coisa rápida, né? Uma coisa que fosse passageira. Nós mesmos, na escola, pensávamos que ia ser questão de meses e nós iríamos voltar aos poucos, né? Ninguém ia imaginar que ia acontecer isso, né? Da gente passar um ano letivo inteiro nessa situação de ensino remoto. E agora, iniciar o ano ainda em Santa Maria, por enquanto, de forma remota. Né? O que fazer, como, né, adentrar na casa dessas pessoas, basicamente é o que a gente faz, né? Porque se cada um está na sua casa, nós precisamos, de alguma forma, adentrar na casa dessas pessoas à distância, para tentar, né, fazer algo que proporcione a inclusão. Né? Então, assim... eu optei, né, num primeiro momento por fazer um blog, né, a gente foi tentando, né, o que eu pensei num primeiro momento era conversar com as famílias, sabe, pensar qual é a realidade daquele meu aluno, né, o que ele está passando na casa dele, né, que principalmente ali logo que começou, né, o isolamento, enfim, o fechamento do comércio. Muitas famílias perderam emprego, né? Teve muitas questões assim que a gente precisa considerar, né? Então eu pensei assim, o que fazer, né, num primeiro momento para poder continuar com o meu trabalho, né? Que já havia iniciado o ano letivo e para a gente continuar com o trabalho. Então, assim, eu optei por colocar propostas, né, adequadas à realidade dos alunos. Vou ter que dar alguns exemplos, né, para a gente poder se situar, mas assim, utilizando o que tinha em casa, né, trabalhar com aquele meu aluno que eu estava trabalhando autonomia na sala de recursos, né, ou na escola, trabalhar a autonomia, né, eu tenho uma aluna com deficiência visual, por exemplo, no município, né, propor atividades que continuassem trabalhando a autonomia dela em casa, né, no bairro, enfim, onde ela pudesse ir, né, nesse período de pandemia. Como nós já conversamos também, as gurias, o atendimento educacional especializado, né, para mim, o ensino colaborativo, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque quem vai falar mais é a Ronise, que é uma pessoa assim que está fazendo um trabalho, né, que tem mais a falar sobre isso, mas, ao meu ver, é o principal que eu pensei assim, ó,
que nós precisamos focar no ensino colaborativo agora, né? Não que o atendimento educacional especializado não seja importante, não que o atendimento em sala de recursos também não seja importante para alguns alunos, não para todos, né? Mas, principalmente em conversar com os professores de como eles estavam fazendo o ensino remoto e de como esse currículo iria chegar até esses estudantes, né? Nossos alunos, nosso público da educação especial. Salvo isso, eu sim optei por continuar com as atividades do atendimento educacional especializado para aqueles alunos que achei interessante, né? Então, a gente trabalhou, antes de iniciar o Classroom no estado, né? No município, sempre foi com o blog, por meio de WhatsApp, muita conversa com a família, né? E tentar reproduzir, só que a gente não tem como, né? Reproduzir aquele trabalho feito em sala de recursos. A gente tem, num primeiro momento, uma tendência de pensar em reproduzir aquilo que estávamos fazendo no presencial. Só que é impossível, né? Então, assim, pensar o que fazer, né? Folhas impressas não é o foco, né? A aula de reforço não significa, né, o atendimento educacional especializado. Então, pensar em formas de jogos, né, material reciclável, coisas que não demandassem das famílias um gasto, né, um custo, e também adequado a cada realidade, né. Eu tenho uma realidade muito diversa, eu tenho alguns pais que têm condições de auxiliar de uma forma, tem outros que, né, não tem tantas condições assim. Tem crianças, às vezes, nessa situação que estava ficando com um primo, uma tia, então a gente tem que pensar quem é que vai auxiliar essa criança, esse adolescente, essa pessoa, né, nas atividades, né. Então, eu sempre pensei em olhar, né, para essas questões. Então, propor atividades com material que estivesse em casa, com material reciclado que pudessem guardar, né, e fazer jogos, construir jogos, né, jogos prontos. Então, assim, são algumas das alternativas que eu propus durante o ano passado que deram certo, né. E esse ano estou tentando algumas outras, né, narrações da história, só que, claro que a gente passa por algumas dificuldades, que vamos falar no próximo tópico, né, alguns desafios, porque muitas vezes a gente descobre uma tecnologia, descobre um recurso maravilhoso, e quando a gente vai aplicar, não funciona, porque às vezes a família não tem uma internet de qualidade, não tem, às vezes não, né? A gente sabe que é a maior realidade do nosso público da escola pública, é esse, né? De não ter um equipamento de qualidade que vai suportar aquele aplicativo, que vai suportar vai reproduzir aquele vídeo, enfim, para o estudante, né? Então, é aquela questão que nós vamos entrar nos desafios, eu acho, né? Eu acho que eu passo a palavra para a Vanise e daí a gente vai conversando um pouco sobre isso. E eu vejo, assim, conforme nós fomos nos organizando, né? Porque esse momento nosso aqui, que nós compartilhamos com todos que estamos assistindo, ele surge através de muitas inquietações nossas, né? Algumas colegas sabem que eu uso muito a palavra contemplada, mas em que em alguns momentos eu, enquanto professora de educação especial na escola pública, em escolas de periferia, não me sentia contemplada. Com algumas questões muito utópicas, às vezes, para a minha realidade, para a nossa realidade, né? E nós conversávamos exatamente sobre isso. Eu acho que nós temos dois caminhos. Ou cruzar os braços e dizer isso não dá, isso está longe da minha realidade, isso não é bom, eu não vou fazer, e ficar reclamando. Ou, bom, temos uma situação de pandemia, a necessidade de um ensino remoto emergencial, e estamos numa escola XYZ com determinadas condições, com determinada realidade social, o que nós podemos fazer? Né, o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala muito, né, que nós temos que dar o nosso melhor nas condições que nós temos, né, e conversando com a Aura, conversando com a Bárbara, e o interessante, assim, é que a Bárbara traz muito uma experiência de realização do atendimento educacional especializado, mesmo no ensino remoto, né, que é algo que eu já não consigo fazer, não consigo realizar, e o interessante disso é para mostrar que não existe uma receita de bolo, né, que não existe algo pronto, não existe o certo e o errado, a gente tem o possível, e
grande tópico é justamente são práticas possíveis, né? Não, talvez elas estejam certas, talvez elas estejam erradas, e eu vejo que é mais do que nunca, né? A pandemia e o ensino remoto é um reorganizar-se constantemente. Né? Semana passada, em uma das escolas que eu trabalho, a gente replanejou 3 vezes. Em 3 dias, 3 replanejamentos. Né? Porque está tudo muito estável, a gente não consegue pensar para daqui a um mês. A gente não sabe o que vai ser daqui a um mês. Né? E o que é interessante a gente deixar claro também nessa nossa fala é que o que é a educação especial, o que é ser o professor, a professora de educação especial em um contexto de escola regular, em uma perspectiva de educação inclusiva. Que se tem essa transitoriedade da educação especial e ela tem que ser mesmo transitória em todas as etapas, né? A gente deve deixar de pensar como sinônimo de educação especial igual a deficiência, igual a necessidades educacionais especiais, igual a atendimento educacional especializado, como se fosse só isso que a educação especial fizesse dentro da escola. E ela é muito maior que isso, ela é essa conversa que nós estamos tendo todos hoje, né? Porque a gente vai construindo essa prática e esse pertencimento nosso dentro da escola, né? Então, assim, no ano passado, assim como esse ano, né, eu tenho, por exemplo, em São Cepé, 22 horas. Um dia da semana eu fico em uma escola, outro dia eu fico em outra escola, né? Ano passado eu estava em uma escola que eu cheguei em época de pandemia, eu atendi, trabalhei com as professoras o ano inteiro e não conheci os alunos presencialmente. Tem alunos que a gente não sei nem o rostinho que eles tinham. Este ano eu fui para uma outra escola e, novamente, né, estamos trabalhando junto com os professores e não conhece. Tenho colegas profs de sala de aula regular que também não conhecem os seus alunos. Então, isso também é um grande desafio. No ano passado, em uma escola específica, eu até consegui fazer algumas atividades que eu nem chamei de AE, eu chamei de atividades complementares e suplementares, assim, para determinados alunos, e tivemos um resultado muito positivo mesmo, e que exige de nós, inclusive, pensar nas condições daquela família, para além do aluno, né? Porque a gente tem famílias que os pais não são alfabetizados, então não adianta eu me comunicar por uma mensagem de texto no WhatsApp. Eu preciso mandar um áudio. Tem famílias que, tinha uma família assim, que foi muito lindo o trabalho, e que a mãe colocava o crédito no telefone e dizia: prof, hoje eu coloquei crédito, eu estou te mandando todas as fotos, né? Então, a gente viu o esforço que aquela família tinha para fazer aquelas atividades, para te dar aquele retorno, e o olhar que todos da escola tiveram para aquela família, né, para aquele aluno, para aquela aluna, e o retorno que eles nos deram foi realmente muito gratificante. Mas, o que eu vejo, assim, que algo que as gurias sabem muito bem, que eu defendo muito, é o ensino colaborativo e o trabalho docente articulado, né? Não é, de forma alguma, dizer que o atendimento educacional especializado não é importante. Né? Ele é importante, ele é tão importante quanto, né? Nós sabemos que alguns alunos, eles precisam muito de intervenções lá no contexto do AE, mas eu vejo que quando eu, Ronise, trabalho só com AE, eu deixo de beneficiar todos os outros alunos da escola. E percebo muito que como se dá esse processo da construção da aprendizagem quando a gente trabalha no colaborativo também entre nós, professores. Né? Eu ando me reunindo com os meus colegas de sala, como eu sempre me reúno, mas na escola nova este ano agora a gente tem marcado reunião com cada professor de disciplina. Né? E eu tenho aprendido tanto com meus colegas da matemática, da história, da geografia, né? Porque é o professor da área, da disciplina, da turma, que tem o conhecimento sobre a sua área específica. E eu vejo que nós, a educação especial, por ter esse olhar mais sobre os processos de desenvolvimento, de aprendizagem, as diferentes formas de aprender, isso contribui, né, que juntos a gente consiga pensar em estratégias de ensino que chegue a todos os alunos e que todos se beneficiem. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma série de fatores, né? Então, se nós formos pegar o conceito
de ensino colaborativo e de trabalho docente articulado, conceito teórico, provavelmente aquilo que eu faço e os meus colegas fazem na escola não é tal e qual, né? Mas o que eu acho que são duas questões novamente, né? Eu posso dizer, não podemos realizar ensino colaborativo, não podemos realizar trabalho docente articulado, porque isso é utópico. Talvez seja utópico, na realidade que eu atuo, nós realizarmos e colocarmos em prática o conceito tal e qual. Mas a gente consegue adaptar, sim, para a nossa realidade e tem sido bem produtivo, né? Então, assim, neste momento de ensino remoto e emergencial, como bem falado pela Bárbara, né? As práticas que vêm desenvolvendo, e em São Cepé, assim, a gente tem um grupo da educação especial muito unido, né? E a gente tece as nossas diretrizes de trabalho, vou dizer assim, a gente chega a um consenso, né? Então, o consenso deste ano, né, em época de pandemia, de ensino remoto, é priorizar o ensino colaborativo, o trabalho docente articulado, mas, claro, né, ainda assim, são feitas adaptações curriculares para alguns alunos, né, que precisam. Eu entendo que nós não podemos pular etapas do desenvolvimento. E quando eu digo fazer adaptações curriculares, não é que o aluno tem um currículo paralelo ao ensino regular, de forma alguma, né? São adaptações metodológicas, são flexibilizações, é estar trabalhando naquela disciplina, aquela habilidade, aquela competência, mas de uma forma adaptada para que esse aluno consiga acompanhar e ir ao encontro das demandas de aprendizagem deles, né? Então, por enquanto, a minha parte possível tem sido essa, né? O que eu achei interessante, assim, dessa nossa roda de conversa, de fala, é que a gente pega duas realidades diferentes, né? A Bárbara trabalhando em Santa Maria, que é uma cidade de médio ou grande porte, eu trabalhando em São Cepé, que é uma cidade pequena, né? Então, não tem como comparar a proporção do tamanho de alunos, de rede, de escola, de professores, mas que são duas práticas, assim, duas grandes áreas de prática da educação especial que são diferentes e que se complementam, né? Eu acho que serve muito bem para ilustrar exatamente que o que dá certo num contexto talvez não seja, não dê certo no outro, né? E que tudo bem, e que a gente juntos nós vamos conversando e tecendo possibilidades que seja possível colocar em prática, né? Isso eu, enquanto psicopedagoga, né, enquanto estou dentro da casa das crianças, estou indo a domicílio, eu vejo muito, assim, o esforço que os colegas, enquanto educadores especiais, estão tendo dentro das escolas para mover todas essas práticas, né, para ter e fazer o possível para que dentro das casas, para que quando a gente entre dentro das casas dessas crianças, a gente possa atingir o mínimo, né, da questão da educação em si, né. Então, é um movimento muito grande, é um esforço muito grande, e quando a gente vê um trabalho assim como o da Ronise, que deu resultado, e o esforço da família e a nossa rede, porque somos uma rede, né, precisamos ser uma rede, né, de apoio em prol daqueles alunos, dá certo, né? Então, dentro do possível, é possível, né? Então, a gente precisa sair também um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E, claro, que dentro disso a gente encontra muitas dificuldades, né? E aí a gente pode citar aqui N fatores, né, dentro dessas dificuldades, enquanto atendimento remoto, né, emergencial, que a gente dentro das realidades encontra, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho dessas dificuldades, a gente ainda tem um tempinho. Pois gurias. E essa questão dos desafios, né? Eu penso que, na realidade, todos nós, professores, estamos ainda encontrando muitos desafios nesse momento, né? Mas até eu havia comentado com as gurias de um texto, né, do Boaventura Souza Santos, que, se não me engano, era A Cruel Pedagogia do Vírus, em que ele fala, em certo momento ali no texto,
da questão das pessoas com deficiência, né? Ele cita as pessoas com deficiência, mas a gente pode pensar em vários, né? No público da educação especial em si. Que a questão do vírus, a questão da pandemia, ouve-se muito falar, não, o vírus é democrático, ele atinge a todos, né? Todos estamos no mesmo barco, né? Todos estamos passando por dificuldades, né? Sim, todos à nossa maneira, né? Cada um na sua realidade está passando as dificuldades, né? Mas a gente sabe, né, das realidades das famílias, que são o nosso público, né? Da maioria das famílias, e que não há como comparar, né, por exemplo, a uma escola da rede privada, né? Não que eles não vão passar também por desafios e por dificuldades, mas os nossos desafios talvez sejam um pouco mais complicados de resolver, né? E ainda mais para a educação especial, né, que nosso trabalho é feito de desafios, né, diariamente, fica ainda mais complicado. E eu confesso, assim, ó, que ao falar para as pessoas, né, a gente vai nos lugares, vou em poucos lugares, né, mas, por exemplo, no dentista, ela pergunta, tu é professora, né, sou a professora, tá, qual é da aula de quê? De educação especial. E aí a pessoa, mas como? Como é que tu faz agora à distância? As pessoas ficam assim, imaginando que não é possível, né, porque já ficam pensando que realmente os alunos têm alguns alunos com um comprometimento muito grande, né, com dificuldades, enfim, e que de forma remota ficaria ainda mais difícil. Mas o que eu penso é que os maiores desafios justamente está na questão social mesmo, né, não na deficiência, que a deficiência é uma subjetividade ali do indivíduo, né. E nós vamos trabalhar isso estando presencial, estando de forma remota, enfim, né, para adaptar e para esse estudante ter acesso, né, ao currículo, enfim. Mas justamente a questão de uma família, às vezes, ter um celular para 5, 6 filhos, né, não ter uma internet de qualidade. Eu tenho um aluno, por exemplo, numa das redes, que a mãe, ela tem uma internet 3G com poucos dados e que ela só consegue se comunicar comigo pelo WhatsApp. Então, né, um vídeo que eu vou postar no blog, um vídeo mais longo, esse aluno já não vai ter acesso. Então, tem que pensar em alternativas para propor algo, né, somente pelo WhatsApp com esse aluno, né. Na rede estadual, nós tivemos um grande desafio que foi do Google Classroom, né. Veio muita coisa na mídia, né, de internet gratuita, de dispositivos móveis, enfim, até hoje a gente não viu nada disso, né, então fica difícil, às vezes a família não tem um equipamento, né, e aí a gente fica muitas vezes restrito ao material impresso, ao material entregue presencialmente na escola, né, e aí que vem a questão, né, como adaptar o material, né, do professor de sala de aula regular, ou como, né, fornecer algum material do atendimento educacional especializado de forma impressa, né. São realmente muitos desafios a ser pensado, né, e aí a gente também vê pouco disso ser falado, né, nós precisamos refletir sobre isso. Ninguém veio aqui dar uma receita de bolo, né, nem a Ronise, nem eu, nem a Áurea, nós não temos como, né, chegar aqui e dizer, não, até porque cada aluno nosso, né, tem uma especificidade, então não caberia aqui, claro que eu dei alguns exemplos, né, poucos, mas não caberia nós aqui dizer, né, dar exemplos de atividades práticas, assim, para ser realizado com qualquer aluno, porque cada aluno requer uma avaliação, né, mas de uma maneira geral, eu penso que o maior desafio mesmo é essa questão do acesso, de como acessar essas famílias, né, de que forma, e às vezes a família até tem acesso, mas tem outras barreiras, né, às vezes os pais não são alfabetizados, às vezes os pais trabalham o dia todo, a criança fica com um vizinho, né, e aí, como é que vai ser? E isso eu não estou falando só do público da educação especial, né, isso para todos, quem é professor e está assistindo aqui sabe, desse desafio, desse ser o maior desafio, né? Até há pouco eu vi um comentário ali, requer realmente muita criatividade da nossa parte para pensar estratégias que possam, né, atingir proporcionar
o acesso do aluno, né, à educação de qualidade, né, que isso a gente fala. Acesso a um material impresso, imprimir um punhado de folhas e deixar na escola, eu posso fazer, né, mas acesso a uma educação de qualidade, ele vai pegar aquele material, ele vai ter condições de fazer, ou vai ser a mãe que vai responder para ele, o irmão mais velho, né? Será que ele vai estar aprendendo mesmo? Será que ele vai estar conseguindo acompanhar, né? Se desenvolver, não digo acompanhar, porque cada um tem o seu ritmo, mas ele vai estar conseguindo se desenvolver, nós vamos estar conseguindo desenvolver aqueles objetivos, né? Ajudar aquele aluno a desenvolver os objetivos para aquele ano, enfim. Então, assim, é complicado. E essa questão tem um desafio muito grande, ao meu ver, assim, que até, inclusive, é a minha pesquisa, faz parte da minha pesquisa do mestrado, é a questão do ensino articulado e colaborativo, de como fazer e de como, né, e como a gente enfrenta desafios, né. A Ronise, ela tá tendo um trabalho de sucesso, né, claro que a gente tem muito a melhorar ainda, mas eu fico admirada, mas ela está numa escola que tem poucos alunos e, consequentemente, poucos professores. Eu também já trabalhei em escolas menores no município, e foi o trabalho colaborativo rolava com muito mais facilidade. Então, a gente pensa que muitas vezes se coloca também o peso no educador especial ou no professor, né? Não quer fazer, não quer trabalhar junto com a gente, não quer trabalhar com o aluno público, mas muitas vezes se torna inviável esse trabalho, né? Eu, dando um exemplo agora na escola do Estado, nós temos muitos professores, os anos finais de ensino médio e EJA, né, que são das disciplinas, são um número bem grande de professores, um número bem elevado, nós temos 36 alunos públicos de educação especial na escola atualmente, não sou eu que atendo todos, né, tenho mais 2 colegas, mesmo assim é um trabalho bem pesado, e muitas vezes a gente não consegue dar conta de saber de cada aluno, né, todos os professores, na escola. Agora, de forma remota, eu confesso que tenha sido até mais fácil, né? Porque nós temos acesso, né, às ferramentas como o Meet, temos que nós vamos, com certeza, levar isso para frente depois do presencial, continuar usando essas ferramentas, né? De conversar de forma online com esses professores. Mas eu tinha professores, às vezes, dos meus alunos, que eu não conseguia encontrá-los pessoalmente na escola, porque trabalhavam 10 horas em cada escola, e nos dias que eu estava na escola, eu não encontrava esse colega. Então, como fazer esse trabalho colaborativo dessa forma, né? Então, é um desafio muito grande. Eu vou confessar, assim, que o meu maior desafio que eu encontro hoje realmente é a questão do colaborativo, né? Ronise. Eu acho que foi ótimo tu lembrar, né, Bárbara, a diferença de número de alunos e de proporção das nossas escolas, né? Porque, por exemplo, a Bárbara é prof em uma, né, citando, eu lembro agora, em uma escola do estado, que tem quase 2.000 alunos, né? Se eu não estou enganada. Já teve quase 2.000, agora é mil e pouco, né? Diminuiu bastante, mas mesmo assim, mais de 1.000 alunos é muito aluno, né? Enquanto as escolas que eu atuo, cada uma não tem 100 alunos. Então, logicamente, é uma questão muito diferente, né? Eu vou ter 10 professores, 15 professores, e ainda assim, no dia que a gente, na escola que tem anos finais, por exemplo, das minhas 22 horas, cada dia, eu fico um dia numa escola, outro dia em outra escola. Então, quando eu vou para a escola dos anos finais, por exemplo, quando eu for presencialmente, eu não vou ver a maioria dos colegas, né? Então, isso dificulta, sim, a nossa articulação, né? Porque às vezes tu precisa sentar junto, fazer uma reunião, pensar, planejar. E lógico que em escolas menores é um ponto positivo para a gente pensar, né, um trabalho colaborativo e articulado, fica, realmente, por questão de logística, fica muito, muito mais fácil, né? Ou melhor, ou fica menos difícil, né? E assim, conforme muitos escritas minhas e das gurias, elas surgem a partir da nossa realidade prática, e na nossa prática pedagógica surgem questões de pesquisa e a gente acaba escrevendo sobre isso. E uma questão que sempre
que eu vou escrever sobre ensino colaborativo ou defender também, né, as práticas de ensino colaborativo é justamente isso, né, que ele é viável de se fazer, desde que se tenha o mínimo de condições para ele ser feito, né, tem que ter o mínimo. Tu não consegue nunca encontrar o professor da disciplina, né, ou da turma. Uma coisa que acontece muito comigo no presencial, quando eu vou fazer uma atividade de ensino colaborativo, ou eu faço o atendimento educacional especializado individual, ou eu faço ensino colaborativo. Eu não tenho na minha carga horária tempo para fazer tudo. Por exemplo, eu fico um dia numa escola, então são 8 horas aulas para atender 10, 11 alunos. Já tinha que atender em dupla, em trio, tá? Com o ensino remoto, eu acho que o grande ganho da educação especial na rede de São CPE foi a gente começar a fortalecer o trabalho do ensino colaborativo, que antes vinha a passos pequenos, justamente por todos esses fatores, né? Então, acho que nós também aproveitamos esse momento para as nossas escolas. Só que nem sempre é viável, porque às vezes tem um aluno que ele precisa muito do AE individual e do ensino colaborativo, ele tem que ficar jogando nessa tua carga horária, bem isso, requer um jogo de cintura, né? E quanto no ensino remoto, acho que a Bárbara falou muito, muito bem, eu acho que também são questões muito parecidas, né? Não estamos todos no mesmo barco de forma alguma, né? A gente brinca sobre isso, a gente tá... E eu acho que esses dias eu estudava o Estatuto da Igualdade Racial, né? E ele definia a palavra desigualdade. E o professor disse, desigualdade é o retrato do Brasil. E aquilo me marcou tanto, porque o Brasil, o nosso país, a gente não está todos no mesmo barco, né? Começa por aí. A pandemia no Brasil, a educação, o ensino remoto no Brasil só reforça isso. Né? Estamos todos no mesmo mar, mas vai ter uma pessoa com uma canoa furada e um remo só, e vai ter uma pessoa num iate. Né? Infelizmente, é triste, é trágico, mas é o que nós temos. Né? Então, logicamente, existem excelentes recursos de tecnologia da informação e da comunicação, né? Excelentes aplicativos, softwares. Só que, infelizmente, a gente às vezes tem um celular para 2 filhos, para 3 filhos, usa somente os dados móveis, às vezes nem celular tem. Então, a gente fica assim com o nosso leque de trabalho quase que fechado, infelizmente, né? Seria muito fácil, como a Bárbara disse, eu, Ronise, eu não vou me articular com os professores da sala, eu não vou conversar com eles, eu não vou ficar pensando no que o aluno pode, no que ele consegue, no que ele não consegue, e vou lá, a gente pode um dia fazer uma seleção, imprime, sei lá, quantas folhinhas, e esse aluno pode ficar o ano inteiro fazendo bolinha de papel crepom e colando naquela folhinha. Pronto. Mas isso é muito fácil. Só que, ao meu ver, isso é ser extremamente antiético na nossa profissão. E eu posso estar sendo muito dura e, na verdade, foi o que a Bárbara disse, a nossa intenção de forma alguma é vir aqui ficar romantizando, né? Chega a ser ridículo tu delimitar a capacidade de aprender de um aluno só para isso. Não significa dizer também que fazer bolinha de papel crepom não seja útil para o processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento. É lógico, desenvolve coordenação motora fina, mas ele não vai ficar o ano inteiro fazendo isso, né? E aí, né, em São CPE, o que a gente tem feito muito nas 2 escolas que eu trabalho é a entrega de material impresso. Grande parte dos alunos não tem acesso à internet, não tem acesso ao telefone, então é material impresso. Eu acabo planejando junto com as professoras da turma, né, com as professoras no feminino, né, planejando juntas. Agora, essa escola que eu estou chegando nos anos finais, os colegas mandam um planejamento, eu olho, eu faço as minhas considerações, né, estamos construindo junto os planos de ensino adaptado para os alunos que precisam. A gente está começando nisso, né, porque chegar numa escola nova a gente tem que ir construindo, né, a gente tem que começar de algum lugar. Então, essas práticas, assim, que eu tenho feito, elas são muito mais exemplos do ano passado. Só que, assim, trabalhar num contexto social que seja, assim, mais difícil,
tá? Eu vou falar isso porque é difícil, né? São pais que perderam o emprego ou tiveram suas rendas reduzidas. Quantas crianças das nossas escolas e adolescentes que só comiam a merenda da escola? Então agora não tem a merenda da escola. Tá? E eu me coloco no lugar dessas famílias, né? Que por algum motivo, talvez um pai ou uma mãe que não tem o que comer, não tem o que entregar ali para o seu filho para ele se alimentar, será que ele vai pensar tanto nas atividades da escola? Será que vai ser a primeira preocupação desse pai, dessa mãe? Né? Então, eu não julgo, eu tenho buscado muito, assim, compreender a situação das famílias sem julgar, mas compreender, né? E a gente tem que entender tudo isso, né? Que são situações que eles estão passando e questões, assim, ó, de várias pessoas, a gente, às vezes, dá umas orientações que são meio utópicas, e eu também, às vezes, dou essa orientação utópica, né? Procura um lugarzinho da tua casa que seja mais calmo para te fazer as tuas atividades. Tá, mas tem 10 pessoas no mesmo cômodo. Onde que é o lugar mais calmo? Né? Então, é o que dá, gente. Infelizmente, é o que dá, não é o ideal, mas é isso, né? Então, tem um mínimo de rotina. Eu peço para os meus alunos, né, tenham um mínimo de rotina, que procurem o lugar mais calmo possível, né? Que mantenham as questões da higiene, mas a gente se questiona, será que eles vão ter será que todos vão ter condições de ter a máscara ou de lavar a máscara todos os dias, né? E para além disso, o sucateamento da educação pública no Brasil, né? Que já vinha, e agora eu não lembro o autor que fala, acho que é Darcy Ribeiro, né? Que diz que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto, e pelo jeito anda muito bem no projeto, obrigada, né? Porque a gente vem a cada ano mais redução de recursos financeiros, de recursos humanos, não tem cabimento, né, ter 22 horas, 20 horas de educação especial, que ficar um dia em cada escola, e eu não estou criticando as redes, de forma alguma é isso, é o que temos, e é melhor isso do que nada, só que isso interfere também na qualidade do ensino, né, e desse ensino que chega até o aluno, tá, é material impresso, bom, não temos impressora colorida. Então, tu vai fazer um joguinho colorido, já não dá para fazer. Tu vai trabalhar um pareamento de cores, por exemplo, com aluno com deficiência intelectual, com autismo. Vai fazer como? Alguém da família vai ter que pintar aquilo, né? Então, são essas questões. Aí começa no final do ano, começa a faltar folha, começa a faltar toner. Então, são questões que elas existem, que elas não podem ser mascaradas. E de forma alguma, mais uma vez, é falar, não é nem criticar, assim, ó, às vezes eu sou muito dura, assim, na minha fala, e eu sempre gosto de reforçar que não é criticar, a escola A, a escola B, a escola C, a Santa Maria, São Cepé. Não, gente, isso é uma realidade do Brasil, é uma realidade nacional, né, que há muito tempo a gente vem com essa desvalorização, né, docente, essa desvalorização da escola. Então isso são questões preocupantes e que me parecem que foram intensificadas com a pandemia. Eu acho que dentro de tudo isso, né, que vocês falaram, dentro desse imenso mar que estamos, né, e dentro dos nossos iates e dos nossos barcos e das nossas canoas, eu acho que a gente pode também pensar em que momento que toda a função social da escola implica nessa prática, né, não de forma geral, é claro, especificamente na nossa realidade da educação especial, que já está sendo bem difícil e muito desafiador, né? E eu acho que nem a gente conversava antes, uns dias atrás, as crianças sim sentem falta dessa função, né? Sentem falta da interação, do estar na escola, do ambiente escolar, porque é muito diferente a gente estar na frente aqui do computador, com os microfones desligados, com as câmeras desligadas muitas vezes, né, porque isso também implica na questão da transmissão. Então, se o professor precisa passar um conteúdo, alguma coisa, isso também já fica difícil, né. Pouquíssimos do nosso público-alvo da educação especial conseguem acompanhar essas aulas, né, muito dificilmente, né, com todos os recursos possíveis, eles já tentam, né, buscar
com que realizem as atividades que a gente manda, né, que vocês mandam para casa, dentro do que eles conseguem fazer, dentro das possibilidades de cada um, né? Então, a função social da escola também é importante nesse sentido, né, gurias? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, acredito que a gente vai passar um pouquinho de 1 hora, mas não sei se isso tem problema. E também eu queria dizer para o pessoal que está assistindo que vocês podem enviar pelos comentários críticas construtivas ou não, enfim, sugestões de próximas temáticas, vocês podem ficar bem à vontade. E espero que isso esteja sendo muito proveitoso para todos, né? Acredito que sim. Fiquei bem feliz, né, que uma das nossas telespectadoras disse que se aliviou, né, se acalmou com a questão de que ela vai fazer um estágio, né, remoto, e é isso, vai ser dentro das nossas possibilidades, dentro do que for possível fazer, tu quanto estagiária de educação especial, e os pais e as crianças como receptores dessas atividades, né. Então, é isso, é o que temos. Então, a gente precisa se mexer dentro das possibilidades que a gente tem, né? Bárbara, Ronice, qualquer uma. Não? Mas eu lembrei que eu estava vendo um comentário, né? A Luciana Torres falando de que... E o legal é que no próprio bate-papo ali vão surgindo ideias, né? E daí ela comentou aqui dizendo que ela está pensando na rede dela lá em optar por enviar materiais e um kit semanal para os alunos com aquilo que tem necessário para desenvolver as atividades. E é uma boa ideia, né, gurias? Porque, assim, às vezes ele não tem o lápis, a borracha, a canetinha, a tesoura, né? Então, se tem na escola, é uma ótima ideia mesmo, né? Até porque muitos desses materiais ficam, né, dos alunos, né? No início do ano a gente faz a listinha lá de materiais e compra os materiais individuais e os materiais coletivos também. E em vista da pandemia, né, muitos não tiveram condições de ir buscar, não tiveram como ir buscar. Então, se esse material está lá, né, então que seja utilizado, né? Então, é uma ótima opção também. É isso, ouvindo vocês falarem sobre isso, né, gurias, e adentrando nessa parte da função social, né, da escola, enfim, a gente sabe, né, quem trabalha em escola pública sabe muito bem que os alunos, boa parte dos nossos alunos se alimenta na escola, né, muitas vezes é a principal alimentação, principal refeição daquela criança vai ser na escola, né, e enquanto ela está ali na escola, ela tem oportunidade, né, oportunidades diferentes do que ela tem em casa, né, até muitas vezes de fugir um pouco da realidade que tem em casa. Então, como a Ronice falou ali, né, da gente pensar em... nós não podemos solucionar tudo, né, até eu não posso deixar de citar, né, um projeto muito legal da minha escola do estado, lá das minhas colegas, um projeto dos professores ali, de arrecadar alimentos e, né, para as famílias, enfim, um projeto foi muito lindo, assim, aconteceu ano passado e continua a acontecer. Às vezes, a gente muitas vezes faz isso, né, gurias, né, de arrecadar alimentos e de... Eu, na minha sala de recursos, sempre tive, assim, ó, no armário, uma bolachinha, uma coisinha, sabe? Muitas vezes eu via que o aluno chegava com fome e criança com fome não aprende, né? Então, assim, nós não temos mais esse controle de estar ali com a bolachinha na sala de recursos, com os nossos materiais, que muitas vezes são poucos, mas tem, né, na escola. Às vezes o aluno chega sem um lápis na escola, a gente, na sala de aula mesmo, né, não precisa ser na sala de recursos, chega sem o lápis, né, se vai lá, dá um jeito, pega o lápis, dá para o aluno, né? Enfim... E em casa nós não temos mais esse controle, né? Se o aluno tem um material ali, se ele tem... O próprio ambiente, isso é uma coisa, nós podemos fazer o pacotinho para mandar, se está sobrando material, pode, mas nós não podemos proporcionar para aquela criança uma sala com silêncio para ela assistir uma aula online. Isso não está no nosso alcance, né? Então, por isso, aquele sentimento muito dos professores, acho que de uma maneira geral, né? Às vezes até da impotência do professor, né? Mas isso, infelizmente, se dá devido à desigualdade social, né? E é algo que tem que ser, né, combatido, né? Tem que ser buscado uma igualdade, é a minha opinião, assim, né? Enquanto cidadã e enquanto educadora, isso vem à tona, né?
principalmente nesse momento, que nós estamos percebendo todas essas dificuldades e não podemos muitas vezes controlar, né? A Ronise até comentou, né, Ronise, no nosso último, que nós tivemos outros encontros, né, virtuais antes desse, da questão até, inclusive, dos abusos, da violência que essas crianças sofrem, e que a escola, muitas vezes, é um local onde a criança busca refúgio, né? Muitas vezes, eu estive com alunos que vieram, né, me relatar algum problema em casa. E agora nós não temos acesso, né? Nós temos acesso somente ao que a família quer nos mostrar ali, né? Nos contar. Então, realmente, assim, é algo... Só que é algo que a gente não tem o controle agora, né? Esse debate, né, de volta às aulas ou não, tá muito forte no momento, né, gurias? Da questão da educação ser essencial, nós sabemos que né? Só que, infelizmente, a educação não é valorizada, né? É valorizada somente no momento em que a população se vê, né, nessa situação de não poder mandar os seus filhos para a escola, né? Talvez eu tento ver com um olhar otimista, né? Fico tentando ver com um olhar otimista que talvez muitas pessoas agora percebam realmente, né, o valor que é, né, o nosso trabalho, enfim. Mas realmente, assim, no momento é o que temos, porque a vida é o bem mais precioso, né? Então a criança, ela pode estar numa situação vulnerável, sim, né? Mas se ela estiver viva, ela vai poder voltar após a vacina para a escola, né? E a gente retomar o trabalho presencial. Se não tem como, né? Então, assim, são questões, assim, que me afligem muito, eu penso muito nisso, né? Toda a questão, né, da aprendizagem entre pares, né? Por mais que tenha ali uma aula, né? Eu digo meu filho, eu sou mãe, também tenho 2 filhos na escola nesse momento. Meu filho interagindo, muito legal, né? Interagindo, tem a aulinha online dele com os coleguinhas, mas eles não conseguem, ainda mais criança muito pequena, né? Ou às vezes até a pessoa com uma deficiência, criança autista, enfim. Interagir por uma reunião para nós já é difícil, né? Nós aprendemos, agora já estou um pouquinho mais, né? Nós já estamos mais acostumadas, assim, a conversar, enfim, de forma virtual. Mas para uma criança, ainda mais com uma criança com alguma deficiência, com alguma especificidade, né? Uma criança que não é neurotípica, é muito mais difícil isso. E a interação, e quem estuda, né, a questão do desenvolvimento infantil, enfim, humano, o quanto é importante essa interação, né, para a aprendizagem. E, infelizmente, isso agora a gente tem que proporcionar outras formas, né, de aprendizagem. Então, assim, não sei se a Ronise quer dar continuidade. E eu acho que essa nossa percepção aqui, acho que as dificuldades encontradas e que a gente pensa de função social da escola, ela é algo comum, né? Apesar das nossas práticas possíveis, isso é algo que eu acho que nos inquieta, nos incomoda e nos desacomoda, né? É a minha maior preocupação enquanto professora e enquanto ser humano, né? Alguns alunos conseguem manter essa interação mesmo de forma virtual, outros não conseguem participar mesmo pelas questões que a gente já falou, né, de próprio acesso à tecnologia. E a escola é uma instituição que vai muito além do conhecimento científico sistematizado, né? É aquele olhar de cuidado, e não vou dizer o cuidado enquanto local para deixar esse livre da criança, não é isso. Aquele olhar, aquela escuta ativa, aquele olhar sensível de todos que fazem parte da escola para o aluno, né, que a gente consegue perceber na escola se aquele aluno comeu ou não comeu, né, dizer, prof, tia, tô com fome, né, daí tu leva lá no refeitório, adianta um lanche, como a Bárbara falou, uma criança com fome, ela não aprende. Aquela que a gente consegue perceber na escola, se a criança está passando algum tipo de violência física, emocional em casa, né, até se a criança tá com piolho ou não tá com piolho, né, gente? Então, assim, parece uma coisa tão banal.
Só que no ensino remoto a gente não consegue ter esse olhar, eu vou chamar de mais abrangente da escola. Me parece que a gente fica um pouco podado enquanto profissional da educação, e que são questões que, ao meu ver, são tão importantes quanto os conteúdos acadêmicos, quanto o conteúdo, quanto o conhecimento científico mesmo. Né? Para mim é tão importante quanto, porque isso, né, a gente que ensina de educação especial e da psicopedagogia, a gente sabe o quanto esses fatores influenciam diretamente no processo de construção da aprendizagem, né? E sem falar que a gente vem discutindo muito nos grupos da educação especial o quanto, quais vão ser os efeitos, é um questionamento, quais vão ser os efeitos desta pandemia. E o ensino remoto, ele é uma necessidade, né? Porque para mim não é fechar a escola e não fazer nada, a gente tem que manter um mínimo de vínculo com esses alunos e dar o nosso melhor para que atinja o máximo de alunos possíveis e vá ao máximo ao encontro das necessidades de aprendizagem, de desenvolvimento desses alunos, né? Mas eu tenho me questionado muito, assim, quais serão os efeitos desta pandemia no processo de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos. O meu grande medo, e daí é medo a palavra e preocupação, é que muitas escolas, muitas redes e muitas pessoas não tenham no retorno um olhar sensível e uma escuta bem ativa sobre todas essas interferências no processo de aprender desses sujeitos, e que nós tenhamos no futuro, talvez próximo, muitos diagnósticos equivocados. Muito aluno com deficiência intelectual, muito aluno com transtorno de aprendizagem sendo diagnosticado, e eu vou chamar aqui, eu vou cunhar um termo rapidamente, que é justamente que talvez seja, e provavelmente possa ser, não vou dizer que não vão surgir, né, não é isso. Lógico que vamos ter alunos com transtorno de aprendizagem, vamos ter alunos com deficiência, vamos ter alunos com autismo, mas também nós vamos ter, talvez, muitos alunos que passaram ou estavam ou estão vivenciando hoje uma situação de dificuldade de aprendizagem e que, por todo esse contexto nebuloso, difícil, o meu medo é que isso se torne uma dificuldade de aprendizagem, entre aspas, crônica. Eu vou falar de crônico, e que se não tivesse o olhar, essa escuta atenta, essa intervenção adequada, que isso venha no futuro a se transformar num diagnóstico de deficiência, num diagnóstico de transtorno, e daí sim, nós vamos ter salas de recursos superlotadas, nós vamos ter uma rotulação gigante de sujeitos. E Desculpa te interromper, Ronise, mas assim, essa é uma realidade que a gente tem, que a gente já tinha antes, né? Por isso que eu acho que, né, essa tua preocupação é uma preocupação compartilhada, eu acho que de todas nós, assim. É uma realidade de dificuldades produzidas, né? Pelo contexto social, pelo contexto, né, econômico, pela própria escola, né? A gente sabe que tem dificuldades produzidos, né, pelo meio. E agora, e diagnósticos equivocados, né? Nós temos muitos alunos que são encaminhados para a sala de recursos, nós fazemos as avaliações e percebemos. E nós que temos especialização em psicopedagogia, percebemos isso mais rápido, né? E quando não tem? Quando tem um profissional ali que tá atendendo aquele aluno há 10 anos, com um diagnóstico, com um rótulo, porque né? De deficiência intelectual, e aquele aluno tem dislexia, né? Ah, não, mas ele tem 12 anos e não aprendeu a ler, então só pode ser deficiência intelectual, né? Tem esses diagnósticos, nós sabemos. Eu, se for atender os alunos sem diagnósticos são encaminhados para a sala de recursos, eles são 3 vezes mais o número que eu tenho de alunos público, né, da educação especial, no caso da escola. Sempre foi assim. Então, assim, eu concordo contigo que essa é uma coisa, um olhar que vai ter que ser muito atento de todos os educadores na escola. Eu acho que o educador especial, ele
tem um papel aí de suscitar essa discussão dentro da escola, entre os colegas, né? De estar ali, não é o nosso público, esses alunos não são nosso público, né? Alunos com dificuldades de aprendizagem, mas justamente aí nós precisamos abrir essa reflexão, justamente para não sobrecarregar a sala de recursos com diagnósticos equivocados. Não que nós não possamos ajudar no desenvolvimento desses alunos, né? Mas é muito sério, né? Um diagnóstico equivocado. Eu acho muito sério para a vida de uma pessoa, né? Já me aconteceu de aparecer um aluno na escola, transferido de escola ali, com um diagnóstico de autismo, e eu, em um atendimento, perceber, não, essa criança não é autista, né? Então, assim, é algo muito sério, né? É um diagnóstico muito sério, que demanda muita avaliação de profissionais sérios, né? Não há algo assim. Então, assim, nós vamos ter muitos desafios. Nós já estamos tendo agora, e penso que quando voltar tudo ao normal, não digo, né? Mas quando voltar o ensino presencial, que eu penso que deva voltar, né? O mais breve possível, né? Após a vacina. Mas que nós vamos ter muitos desafios pela frente com essa produção de dificuldades mesmo. Com certeza. E isso é bem... Foi bom tu ter lembrado, né, Bárbara, que isso é uma coisa que já existia, só que vai ser intensificado. Eu acredito, infelizmente, que vai ser intensificado. E a gente passa por um fator, né, eu não sei como é aqui em Santa Maria, mas, por exemplo, no município, né, em São Cepé, e que daí vem mais aquela barreira de recurso do sucateamento da educação pública no nosso país, né? Então, é gestão A ou gestão B, é desse sucateamento, infelizmente, né, de falta de profissionais, né? No nosso município, nós não temos psicopedagogos, né? Em Santa Maria, ainda tem o PRAEM, né? Que a gente sabe que não atende toda a demanda, porque me parece humanamente impossível atender toda a demanda, mas ainda tem, né? Lá nós não temos profissional da psicopedagogia, nós não temos ainda professor de educação especial em todas as escolas, né? Ampliou muito a nossa equipe, isso é muito bom, mas a gente também tem que lidar, eu sempre penso assim, que nós, que os demais colegas, eles não têm essa nossa formação, eles não têm a obrigação de saber a diferença entre uma deficiência intelectual, um transtorno de aprendizagem, um autismo. Não tem. E daí, quando não tem um professor de educação especial, né, para dar esse apoio, fica difícil, fica realmente difícil, né? Esse aluno fica desatendido, os colegas, professores de sala de aula regular ficam desassistidos, né? Falta esse suporte. Claro que nós temos, né? Eu acho que eu tenho o privilégio de ter a educação especial e a psicopedagogia, porque eu vejo assim que é um olhar que nunca mais se separa. Caminham juntos, né? A psicopedagogia trabalha com aprender, e eu acho assim, que todo professor deveria fazer psicopedagogia, né? A gente aprende muito com esse olhar mesmo da psicopedagogia sobre o aprender, né? Agora, tem colegas que não têm, né? E uma coisa que tu falou, né? E uma bandeira minha, que eu sou, assim, até bem chata nesse sentido, é a questão, assim, que às vezes a gente acaba eu vou falar entre aspas, né? Com esses diagnósticos equivocados, acaba sobrecarregando, né? O público da educação especial, porque uma dislexia não é uma deficiência intelectual, né? Mas acaba sobrecarregando esse público, ou até mesmo pela falta do profissional, né, da psicopedagogia. Eu até ano passado, eu e meus colegas em São Cepé, nós atendíamos, sim, os alunos com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, tá? Sobrava horário na carga horária, nós atendíamos, sim. Eu, Ronise, enquanto sobra horário na minha carga horária, eu atendo, porque eu tenho a psicopedagogia, mesmo que seja considerado um desvio de função, não importa, porque eu vejo assim, que esse aluno ele precisa de um atendimento para além daquele que é ofertado na sala de aula regular. Muitos pais não têm condições, na minha realidade, não têm condições de pagar um profissional da psicopedagogia, mas, ao mesmo tempo, uma luta minha, né, assim, é que daí a gente atende ele, não atende o aluno com altas habilidades, né? Não identifica o aluno com altas habilidades. Então, infelizmente, e para mim, tudo isso é reflexo do sucateamento da educação básica.
da educação pública brasileira, né? Porque a gente acaba, assim, veste um santo, desveste um santo para vestir o outro, né? Tapando o sol com a peneira. Então, infelizmente, é isso, né? Então, assim, eu acho que esse momento, assim, acho que da minha parte, mais para eu encerrando, é para compartilhar, assim, com aqueles que estão nos assistindo, né? Que já, de antemão, já agradeço muito, sim, por virem nos ouvir neste momento, né? E críticas construtivas são sempre muito bem-vindas e também sugerir temáticas para os nossos próximos encontros, né? Nós estamos abertas para isso, naquilo que for possível nós discutir e auxiliar, mas não tem uma receita de bolo, né? Compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente está conseguindo fazer no momento, nessas duas grandes realidades, né? Que é a Bárbara vive, né, e trabalha numa cidade um pouco maior e que tem um número muito maior de alunos e de escola, e eu numa realidade menor, que dá para fazer, né? Os colegas comentaram aqui no bate-papo algumas práticas que também têm desenvolvido, eu acho que isso é muito produtivo. E me parece assim, que as dificuldades encontradas e aquilo que a gente compreende como a função social da escola são anseios comuns, né? Nossos e que perpassam a realidade no nosso país. Eu também gostaria de agradecer muito por esse momento e eu estava pensando quando tu falavas aqui, né, pensando no quanto, assim, toda essa situação dificílima, né, para muitas pessoas, eu, assim, tenho o privilégio de não ter perdido ninguém da minha família, mas perdi algumas pessoas, então, assim, um caos mesmo que se instalou no nosso país por essa doença, né, muito triste, mas com tudo isso, momentos como esse que a gente está fazendo agora, né, são coisas que a gente vai poder carregar de positivo para o futuro, eu penso, sabe? Porque às vezes eu imaginando aqui, olhando os colegas falar e pensando, né, somos 3 educadores especiais aqui falando e tem muitas ali, né, nos assistindo, muitos colegas, professores e educadores especiais. Quando que a gente poderia ter um momento assim, tão fácil, né, cada um na sua casa, não tão fácil, claro, a gente se preparou, né? Teve todo, mas eu digo no sentido de que nós podemos estar, de pessoas, né, de outros estados, inclusive, estar nesse momento de reflexão, interagindo através do chat, enfim, e a gente poder fazer essas reflexões, porque eu penso que é isso. Nós temos muitos desafios, temos a desvalorização, temos problemas muito sérios sociais no país, sim. Mas eu acho que justamente para mudar algo, é justamente esses momentos que nós precisamos, né? Refletir, conversar, sair da nossa zona de conforto, ultrapassar a vergonha, né, de aparecer assim, né? E conversar sobre o nosso trabalho, né? E que outras pessoas, outros profissionais olhem para isso e se sintam, né, acolhidos e que, de repente, provocados por alguma fala, por algo que a gente tenha dito aqui hoje, né? Então, assim, eu acho que é um privilégio esse momento, né? Agradeço muito a vocês por esse convite. E eu sempre saio dessas conversas, assim, com um coração, assim, parece mais quentinho, sabe? De conversar e saber que os meus anseios, eu não estou sozinha nisso, né? Que muitas vezes, enquanto educador, de uma maneira geral, né? Não só o educador especial, mas enquanto educador, nós nos sentimos culpados, né? Eu digo um pouco que nem mãe, né? A mãe está sempre se sentindo culpada, e o educador também. Ai, será que eu estou atingindo o meu aluno? Será que eu estou conseguindo cumprir com o meu objetivo, né? Mas que o que eu tenho para dizer para os colegas aqui que estão nos assistindo é isso, que nós estamos, sim, compartilhando dos mesmos sentimentos e que juntos, né, pensando juntos, eu acho que a gente consegue construir, né, uma educação mais inclusiva, né, mais justa, enfim, com as ferramentas que nós temos, né, no momento. E uma outra coisa, assim, que a Bárbara falava, nem desacomodar. Este momento ele veio para nos desacomodar, e eu acho que para nós, enquanto educação especial, me parece maior ainda, porque como é difícil para mim pensar a educação especial fora do espaço físico da escola, né? E eu tenho muitas dificuldades ainda, por exemplo, eu falava de como pensar em metodologias ativas no ensino remoto com material impresso. Eu tenho
tenho dificuldade, né, e ela é muito grande. E uma outra questão, o pessoal me assistindo em casa, eu fico olhando para o lado, porque eu estou acompanhando o bate-papo, né, pessoal? Mas eu agradeço também a todos vocês que deram um voto de confiança e que dedicaram esse tempinho de vocês a nos ouvir, porque é o nosso primeiro momento, né? E que surgiu, como disse, né, para reforçar, dessas inquietações nossas e para a gente superar esse medo, né? Essa vergonha, esse questionamento, esse constrangimento, né? De vir aqui, de compartilhar. Tem pessoas que a gente nem conhece que estão nos assistindo. Mas eu acho que é um passo muito bom, e como a Bárbara disse, eu acho que é um ganho da pandemia e do ensino remoto é nós estarmos juntos, mesmo distante, né, e compartilhando esses momentos. Então, da minha parte, eu agradeço muito a Áurea e a Bárbara, né, por terem topado essa ideia que surgiu nossa, sim, né, e aos colegas que estão nos ouvindo e nos deram esse voto de confiança neste momento. Da minha parte também, eu agradeço muito a oportunidade de mediar a fala de vocês, né? Apesar de não estar dentro da escola, também me cabe e me serve, né? Por também, como educadora especial, pensar e ter essas inquietações, né? Então, agradeço também a todo mundo que se dispôs a nos ouvir e a compartilhar com a gente também esse momento de não só de desabafo, mas também compartilhar e dizer que a gente não está sozinho, né? Compartilhamos dos mesmos sentimentos e estamos aí para fazer o que é possível, né? Dentro das nossas condições. E eu acho que é isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou se a gente já pode ir encerrando. A gente agradece a todos. Ronise, Bárbara, obrigada também. E vamos ver se nos encontramos numa próxima. Então, boa noite a todos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Abraço, fiquem bem. Boa noite, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada às gurias pela oportunidade. Boa noite a todos.